A região Sudeste, como falamos em aulas anteriores, ela é composta por 4 estados que são eles: o estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. Falaremos, porém, da cafeicultura, tendo como principal estado o estado de São Paulo, onde, a partir do século XIX, a economia brasileira se sustentava na produção e na exportação do café. A cafeicultura foi uma importante atividade desenvolvida no Brasil, onde basicamente vai consolidar a região Sudeste como uma importante região do ponto de vista econômico, além de se tornar a região mais populosa, embora já a partir do século XVIII, o ciclo da mineração, o Sudeste do Brasil passou a concentrar a maior parte da economia do Brasil. No entanto, é importante destacar que a expansão da cafeicultura para o interior de São Paulo, ou seja, após o início do ciclo do café ter se desenvolvido no sul do estado do Rio de Janeiro, porém, os solos e o clima dessa região não eram tão favoráveis quanto os solos do interior de São Paulo, onde o solo de terra roxa, aliado ao clima da região, com uma incidência maior de chuvas, possibilitará um maior rendimento da produção agrícola, sobretudo na produção do café. Então a região do Oeste Paulista e as cidades da região passarão a ser o coração da produção do café no Brasil. Obviamente, esse café era levado até o Porto de Santos para a sua exportação e, com isso, a balança comercial do Brasil teve um grande crescimento nessa segunda metade do século XIX. Então, por outro lado, embora o desenvolvimento da economia do Brasil nesse período tivesse possibilitado o desenvolvimento do PIB, por outro lado, temos uma questão ambiental muito complexa, que é a devastação da Mata Atlântica. A Mata Atlântica é uma vegetação que originalmente ocupava a maior parte da costa do Brasil. No entanto, o intenso processo de ocupação e urbanização, aliados ao ciclo da economia, desde a extração da cana-de-açúcar até a cafeicultura, contribuirá com o aumento dessa devastação. No entanto, é importante destacar também que outros fatores vão possibilitar esse desenvolvimento da cafeicultura no sudeste do Brasil. Dentre eles, podemos destacar o surgimento das primeiras ferrovias que vão integrar esses centros produtores até os mercados consumidores do nosso país. É importante destacar também que o papel das ferrovias nesse período será, sobretudo, da produção de espaços, tendo em vista que muitas cidades brasileiras vão se desenvolver à medida que a expansão da malha ferroviária, que aliás era o principal meio de transporte nesse período, haverá o crescimento de cidades e também de todo o entorno daquela região. Por exemplo, os bairros que vão surgir a partir desse modelo ferroviário, por exemplo. Além disso, temos um outro importante fator que foi a imigração estrangeira já no final do século XIX para o início do século XX. Essa imigração ela ganha força principalmente com a abolição da escravatura no Brasil e uma política de substituição da mão de obra escrava para o trabalho livre e assalariado. No entanto, boa parte dessa mão de obra que foi trazida para o Brasil, ela foi importada sobretudo dos países europeus, com destaque a Itália, Portugal, que foram os países que tiveram o maior número de imigrantes no Brasil, além de Espanha, Alemanha e outras nações da Europa, somados, por exemplo, também a outros países de outros continentes, como é o caso do Japão, por exemplo, né? Então, a presença desses imigrantes possibilitará não apenas o aumento da mão de obra e de trabalhadores nesses diferentes setores da economia, não apenas no café, né, na produção do café, mas também possibilitará o aumento do mercado interno do Brasil, uma vez que essa mão de obra era livre e assalariada. Além disso, os imigrantes contribuirão com a construção de novos espaços geográficos, né, de novas cidades e, ao mesmo tempo, para o desenvolvimento da economia do Brasil. Ok? Quem gostou do vídeo, dê um like, inscreva-se no canal. Por hoje ficamos por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.